Que a paz de Cristo esteja com todos. Aproveitar a oportunidade que vocês estão aí na fila para cumprir a missão que Deus nos enviou aqui para a vossa cidade. Esse ministério foi levantado por Deus através de sonhos. E a mensagem que Deus nos enviou a nós pregar é a mensagem para nós desmascarar a falsa liberdade religiosa que as igrejas, com o Estado, com a ONU, com todos os países estão promovendo, para desmascarar que essa liberdade que eles estão promovendo não é a liberdade religiosa, não. A liberdade religiosa que as igrejas, com o Ministério Público Federal, com a ONU e com todos os países estão promovendo é a perseguição disfarçada com o nome de liberdade religiosa. E esse ministério foi levantado por Deus para desmascarar essa farsa, esse engano, essa perseguição com o nome de liberdade religiosa. E além de essa falsa liberdade religiosa ser a perseguição, também essa falsa liberdade religiosa é a morada de demônios dentro dos templos religiosos, dentro das igrejas. Porque através do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa de cada igreja local, esse departamento falso, dizendo que é de liberdade religiosa, mas a falsa liberdade religiosa, une os cristãos, une os evangélicos, une os adventistas com a bruxaria, com o espiritismo, com o paganismo, e sai todas as religiões de mão dadas nas ruas, unidas de mão dadas, promovendo essa falsa liberdade religiosa. Assim, todas as igrejas de Macapá, do Brasil e do mundo, pela falsa liberdade religiosa, se tornaram moradas de demônios. E confio de todo espírito imundo e detestável, e esconderijo de todo gênero de ave imunda, porque todas as nações, todos os países têm vivido do vinho, do furor da sua prostituição. Essa falsa liberdade religiosa é o furor da apostasia das igrejas. Então, as igrejas se apostataram e fizeram os leis no Estado, no Ministério Público Federal, para perseguir, mas enganando, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. E assim acabou a liberdade de expressão. Acabaram com a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, estão todas as igrejas de todos os países dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Deus deixou a igreja primitiva dos apóstolos. Após a morte dos apóstolos, lobos entraram dentro da igreja primitiva. E os líderes que então estavam dominando a igreja primitiva no quarto século
esse poder se unir com Constantino. E então, eles fizeram a primeira lei falsa de liberdade religiosa no Edito de Milão, no ano 313. E essa falsa liberdade religiosa, a igreja primitiva, unida com Constantino, fez, através da falsa liberdade religiosa, o primeiro decreto dominical no ano 321. E então, por causa da falsa liberdade religiosa, também a igreja primitiva se tornou a igreja católica, o papado, a besta, aquele homem que as pessoas chamam de papa. E então, a igreja primitiva, por causa da falsa liberdade religiosa, apostatada no ano 538, mas agora com o nome de igreja católica, começou a matar o povo de Deus. E passaram a igreja apostatada, que já estava com o nome de igreja católica, passaram a matar 1.260 anos de perseguição. Mataram mais de 100 milhões de protestantes na diabólica Inquisição da igreja católica. Nesse período, o mundo parou. O meio-dia do papado era meia-noite para o mundo. Deus teve misericórdia, levantou Martinho Lutero para trazer a verdadeira liberdade religiosa. E no ano 1798, o fim da supremacia do Império Papal, a besta, cumpre-se então nesse período, cumpriu-se nesse período, o qual está escrito em Apocalipse capítulo 13, que o profeta João descreve: vi uma de suas cabeças golpeada de morte. Foi o que aconteceu no ano 1798, o fim dos 1.260 anos da perseguição da Igreja Católica. Mas o profeta João, no mesmo versículo, ele descreve: mas a sua ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Agora está o mundo todo unida com o líder da Igreja Católica, Francisco, a besta. Todas as igrejas se uniram com ele para promover a falsa liberdade religiosa. O primeiro homem chamado de Papa na Igreja Católica jesuíta, esse Papa chamado de Francisco. Ele é jesuíta, a ordem mais feiticeira da terra. E esses jesuítas se infiltraram na liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E no ano 2003, os jesuítas se infiltraram, os jesuítas católicos se infiltrados dentro da Igreja Adventista. A igreja se assentou na cadeira da ONU no ano 2003 pelos os jesuítas para promover essa falsa liberdade religiosa. Agora, quem está na liderança da Igreja Adventista nos templos são os jesuítas. São católicos disfarçados de pastores adventistas. E na cadeira da ONU está a Igreja Adventista com essa perseguição, com o departamento dessa falsa liberdade religiosa. E o jesuíta que está na cadeira da ONU é o pastor adventista, o qual é católico, pastor Benoni Diop. Também tem outro pastor na Casa Branca. E assim,
Os jesuítas estão dominando o mundo através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu o encargo desse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa no Concílio do Vaticano II, no ano 1962. A Igreja Luterana recebeu o encargo do ecumenismo. A Igreja Luterana cumpriu sua meta no ano 2017, proclamando para o mundo inteiro que o protesto acabou. E a Igreja Adventista vai cumprir sua meta agora, na Agenda 25, Fedom 25, no ano 2025, com o mesmo projeto do Donald Trump, o projeto 2025. Vai cumprir sua meta, a meta do decreto dominical. Unir todos os adventistas através da falsa liberdade religiosa para receber o sinal da besta, o qual é o domingo. Os adventistas do sétimo dia, que permanecerem dentro dos templos adventistas, vão guardar o domingo por causa da falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo. A falsa liberdade religiosa é o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa é a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa das igrejas é as moradas de demônios dentro das igrejas. Os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Os mercadores da terra são os advogados, os juízes que estão empenhados em promover essa falsa liberdade religiosa, pois as leis dessas falsas liberdades religiosas multam as pessoas de 80 mil reais até 900 mil reais, acusando as pessoas de intolerância religiosa e de racismo religioso. Assim, os mercadores da terra estão ficando mais ricos por causa das multas que eles recebem de quem eles perseguem, dizendo que estão com intolerância religiosa. 2 avisos será dado nesses últimos dias. Assim como Cristo purificou o templo 2 vezes quando esteve aqui na terra, a primeira vez no início do seu ministério e a segunda vez no final do mesmo, assim também será dado 2 avisos às igrejas. O primeiro é esse, o que você já está ouvindo, o aviso da queda das igrejas pela falsa liberdade religiosa. E o segundo aviso será o chamado: sai dela, povo meu, para que ele não seja participante dos seus pecados, para que ele não incorra nas suas vagas, porque Deus se livrou das suas obras iníquas. 7 últimas pragas vai cair sobre as igrejas, porque as igrejas se uniram com a bruxaria, com a umbanda, com o espiritismo, com o candomblé, com o paganismo, pelo departamento da falsa liberdade religiosa. Porque pela falsa liberdade religiosa, as igrejas, os templos adventistas vão guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. Deus não manda o
Os habitantes da terra descansaram no domingo. O domingo é o dia pagão. Foi pela falsa liberdade religiosa de Constantino no Edito de Milão, no ano 313, que Constantino, unida com a igreja primitiva, colocou o primeiro decreto do dia do sol, o qual chamamos, o qual no mundo cristão, apostatados chamam de domingo. E foi pela falsa liberdade religiosa do ano 313 que saiu o primeiro decreto dominical no ano 321. E será, como já saiu o primeiro decreto dominical no dia 2 de junho de 2020. No dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump, representando todos os protestantes apostatados dos Estados Unidos e do mundo, foi perante a imagem de João Paulo II, adorou a besta, ele com a primeira dama. Então ele volta para a Casa Branca nesse mesmo dia e coloca o decreto internacional para todos os países do mundo promover a falsa liberdade religiosa, o qual é o decreto dominical, na sua primeira fase, na fase da educação, para que os membros adventistas sejam educados pelo departamento da igreja local de assuntos públicos e liberdade religiosa, sejam educados a respeitar o domingo, assim como eles querem que o sábado seja respeitado. Assim, estão se adaptando para receber o sinal da besta, o qual é o respeitar o domingo, o qual é o guardar o domingo. O domingo não é o dia do Senhor. O domingo é o sinal que aquele homem que está sentado no Vaticano, o líder da Igreja Católica, é a besta. É um sinal que ele quer estar acima de Deus, na tentativa de tentar mudar a santa lei de Deus, porque a santa lei de Deus, ela ordena o quarto mandamento nas Escrituras Sagradas, Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, e o quarto mandamento no verso 8 ao verso 11 diz: lembra-te no dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nesse dia, porque em 6 dias fez o Senhor, fez os céus, fez a terra, fez o mar e tudo que é no mundo há, e ao 7º dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Mas o líder da Igreja Católica tentou mudar o quarto mandamento e fez esse de baixo, que é o catecismo da Igreja Católica, ordenando para as pessoas guardar o domingo. E assim, nação inteira segue após a besta, roubando as horas sagradas do Santo Sábado, trabalhando no dia santo e descansando no falso sábado, o qual é o domingo. O qual é o domingo, é o sinal que o líder da Igreja Católica é a besta. A palavra de Deus declara, Ezequiel 20, verso 20: guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós. O sábado é o sinal de Deus, é o sinal que nós reconhecemos o nosso Deus como Criador dos céus e da terra. A guarda do quarto mandamento da Bíblia é um sinal que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus Cristo disse: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, são esses os que me amam, e será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.
A prova que nós amamos a Jesus Cristo é quando nós obedecemos os 10 mandamentos de Deus. A prova que nós temos um amor para com o próximo é quando nós obedecemos os 6 preceitos da segunda tábua de pedra, os quais são: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. A prova que nós amamos a Deus é quando nós obedecemos os 4 preceitos, os 4 mandamentos, os primeiros 4 da primeira tábua de pedra, os quais diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás às imagens e nem prestarás cultos a elas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O 3º mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. O 4º mandamento já narrei, é o lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado é o selo do Deus vivo. O juízo final está chegando e todos se apresentarão diante de Deus. Nesses últimos dias só haverá 2 classes de pessoas aqui na terra: os adoradores de Deus guardando o santo sábado, e os adoradores da besta guardando o domingo. Todos os que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas, porque o domingo é o sinal da besta. A falsa liberdade religiosa, esse sistema da falsa liberdade religiosa, as igrejas unidas com o Ministério Público Federal, as igrejas unidas com o Estado, a igreja sentada na cadeira da ONU, as igrejas da Casa Branca dos Estados Unidos, é a imagem da besta. E o trono da besta é o Vaticano. A besta, o líder da Igreja Católica. Mas Deus levantou este ministério chamado o 4º anjo. A continuação da Igreja Adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas. A nova liderança da Igreja Adventista do 7º dia, fora os templos adventistas do 7º dia. A continuação da Igreja primitiva, como também a restauração de Israel. Deus seja louvado. A besta, com os 10 reis, com os 3 espíritos imundos, um saindo da boca do dragão, que é o espiritismo, o outro saindo da boca da besta, que é o catolicismo, e outro espírito imundo saindo da boca do falso profeta,
que são os protestantismos apostatados, promovendo a falsa liberdade religiosa. Esses três espíritos imundos batalharão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro o vencerá. Vencerão também os eleitos e fiéis que estão junto com ele. Que Deus o seja louvado. Vem nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pregando a palavra, pregando o testemunho direto, apressa a volta do nosso Rei. Amém e amém.